Entrevista. Conta pra mim, você já surtou? Tem ficado nervoso, agressivo ou ríspido, seja com a família ou colegas de trabalho, e depois se arrependeu de sua atitude? Então você precisa saber mais sobre a síndrome de Hooke, que é conhecida como transtorno explosivo intermitente e é caracterizada por deixar a pessoa mais impulsiva e agressiva de maneira desproporcional. O seu nome faz uma referência ao personagem do filme O Incrível Hulk, em que o cientista se transforma em uma criatura verde quando estava irritado e nervoso. Até voltar ao normal, ele usava sua força para destruir tudo o que via pela frente em grandes ataques de fúria. E já na condição humana, não se lembrava praticamente de nada. Qualquer semelhança não é mera coincidência. E por mais que seja normal sentir raiva em alguns momentos, caso as explosões de raiva sejam um comportamento recorrente, é recomendado analisar as suas causas para realizar o diagnóstico correto. Nem todo mundo conhece os sintomas e a possibilidade também de tratamento para a síndrome de Hooke. E por isso, então, para saber mais, nós vamos conversar agora aqui na Rádio CBN com o Dr. Alexander Bass, psicólogo, especialista em relacionamentos pela Universidade de Miami e especialista em ansiedade e síndrome do pânico pela Universidade da Califórnia. Dr. Alexander, bom dia, seja bem-vindo mais uma vez aqui à Rádio CBN. Obrigado, Denise. Um bom dia para você, todos os ouvintes da CBN, todo o pessoal da produção e as pessoas aí da cidade. Obrigado. Doutor, explica então para a gente o que é a síndrome de Hooke. É muito legal, né? A psicologia, ela tem realmente a psicologia, a psiquiatria, elas têm todos os elementos em classificar todos os comportamentos. Então, acho que isso é muito interessante. Essa síndrome, Denise, ela é uma síndrome realmente que ela se diz respeito à violência, enquanto a violência é explosiva. Por isso que chama transtorno intermitente explosivo. Então, ela não é pensada, é diferente daquela raiva que aconteceu alguma coisa e você tem um acesso de raiva, ou você quebrou o copo que você comprou, você furou o pneu, está atrasado para você fica com raiva. É diferente. Ela é uma raiva que ela não precisa de estímulos necessariamente formados para que ela ocorra. Ela não é nem premeditada e ela também não é nem pensada. Então, do nada, simplesmente dá. É o que a gente chamava antigamente, quando eu era mais jovem, aí uns anos atrás, existia uma expressão que chamava, que as pessoas falavam, nossa, deu 5 minutos, a pessoa explode. Então, do nada, a pessoa explode e acarreta uma série de prejuízos. Por isso que chama transtorno intermitente explosivo. Por quê? Explosivo intermitente, aliás. Porque a pessoa simplesmente ela tem um ataque de fúria, e nesse ataque de fúria ela pode realmente acarretar algum tipo de prejuízo para ela, seja um prejuízo acadêmico, seja um prejuízo escolar, seja um prejuízo profissional, mas ela é composta pela agressividade que a pessoa já tem no seu organismo. Só que não é aquela agressividade contínua. Você pode ter um ataque de fúria hoje, você pode ter um ataque de fúria daqui a 15 dias. O diagnóstico diferencial dessa doença é que você precisa ter, para você ser classificado como tendo uma síndrome de Hooke, né, que é o nome alusivo, o nome científico é o TEI, né, transtorno intermitente temporário. Ela precisa ter pelo menos 6 meses de diagnóstico, com pelo menos de 2 a 3 vezes por semana. É diferente de você ter uma raiva isolada. Então, as raivas do TEI, né, transtorno explosivo intermitente, elas não são raivas isoladas, elas são raivas contínuas. É bem diferente de quando você tem uma raiva mais aguda e passa, por exemplo, por algum motivo qualquer que tenha sido. Doutor Alexander, e assim, quais são as causas dessa síndrome, a síndrome de Hooke? Olha, o que os estudos mostram até o momento é que você é moldado por uma agressividade, mas uma agressividade temperamental. Denise, quando a gente fala em temperamento,
a gente está falando em sintomas que vieram herdados via DNA. Então, assim, você tem o caráter, né, ele pode ser adquirido ou herdado. Quando ele é adquirido, é na concepção da própria criação mesmo. Então, você teve uma criação que é totalmente diferente de educação. Sempre é bom a gente lembrar que educação é o que se aprende na escola e remete você a ter uma vida profissional ali longa e espero que também seja sempre para as pessoas muito felizes, né, economicamente falando. Agora, a criação não. A criação é aquilo que você teve em casa, é o seu ambiente familiar. E isso também constitui o caráter. Então, aí esse é o caráter aí que foi realmente aí constituído, né, foi formado. O caráter, quando ele é herdado, a gente chama de temperamental. E uma das causas desse transtorno, do transtorno explosivo intermitente, do TEI, é justamente a passagem, né, desse temperamento já via DNA. Então você já nasce com isso. É uma estrutura de personalidade psiquiátrica, né? É importante também dizer que isso não tem nada a ver com psicose, tá? Isso é muito importante. E também não tem nada a ver com transtorno de bipolaridade, embora muitas pessoas possam achar. Então, sabendo fazer essa diferenciação, já fica muito bom para você ter um tratamento melhor. O tratamento seria realmente psicoterapia, com algum ansiolítico e provavelmente algum transtorno de humor. Eventualmente algum antidepressivo, se o transtorno for mais severo, então você tem essa associação medicamentosa e mais o trabalho psicoterápico. Como ele é uma questão de explosão de raiva, então a cessação total não existe, mas você pode ter aí um controle maior com essas medicações que eu falei, mais a psicoterapia. O grande problema é que quando a gente fala em saúde mental, Denise, a gente primeiro, qualquer doença do espectro da saúde mental, ela pode acometer tanto personalidades neuróticas quanto personalidades psicóticas. A diferença é que as neuroses são sempre emoções, são sempre sentimentos, e as questões psicóticas são questões psiquiátricas, então são morfológicas cerebrais, quer dizer, sem muito o que fazer ali. Então, se você tem uma pessoa que tem uma concepção neurótica de personalidade e tem um TEI, é muito mais fácil você tratar, porque ela vai ter apenas manifestações agressivas menos severas. Agora, se você tem uma pessoa que tem uma concepção de personalidade psicótica, ela vai ter manifestações agressivas quando tiver o TEI, bem mais severas e com mais prejuízos, não só a ela mesma, mas aquelas pessoas que têm ao redor, né? Então isso acho que é outra particularidade importante. Então, de qualquer maneira, é uma patologia da agressividade, um traço de comportamental agressivo que tem que aí ser observado para que as pessoas possam realmente também não serem prejudicadas. De repente você está no trabalho, você recebeu uma ordem de alguém e você ali apresentou um TEI, você pode realmente ser demitido por causa disso, por causa da sua atitude de manifestação agressiva. Pois é, doutora Alexandre, por exemplo, esses ataques, eles podem então também depender de ações de outras pessoas para daquele momento ter essa explosão máxima, né? Quem vive com esse transtorno? Então, o TEI, na realidade, ele não precisa de estímulo, ele simplesmente dá. Mas ele pode ser estimulado? Sim, num caso desse específico, sim, especialmente se ele já dá para acontecer, e aí é mais coincidência mesmo. Mas necessariamente uma pessoa que tem o TEI, ela não precisa de um estímulo. Não que esse estímulo não pudesse também desencadear esse ataque. O estímulo sempre externo, né? Nesse caso, porque o TEI ele dá de uma hora para outra. Essa que é a diferença. Porque o TEI ele não é premeditado, ele não é pensado, né? Ele não é racionalizado, ele simplesmente acontece. Então, existe uma coincidência também para algumas pessoas de ter sido chamada atenção ou ter acontecido alguma coisa, a pessoa explodiu do nada. Agora, e estava explodindo
né? E a pessoa achou que fosse do nada, não. Ah, mas ela explodiu porque o chefe chamou atenção, ou foi mal na prova, alguma coisa assim nesse sentido. Mas existe mais coincidência. Agora, classicamente falando, o sintoma clássico do TEI é não responder a estímulos. Não que esses também não possam estar desenvolvendo esse ataque de fúria em função de um desgosto, né? Esse que é o problema. O TEI não precisa ter um desgosto qualquer. Ele simplesmente acontece. Mas não com um desgosto qualquer também possa não elencá-lo ali naquele dia para que a pessoa possa ter ali aquele ataque. Mas a diferença vai ser a probabilidade é muito pequena de ter estímulos. Ele é mais mesmo soltado na atmosfera sem ter que pensar. Tanto faz se tem sol, se tem chuva, se é dia ou se é noite, se é semana ou final de semana, o TEI ele não é racionalizado, ele simplesmente acontece. Exato, porque não há tempo mental da pessoa racionalizar, raciocinar, não dá tempo de premeditar. A premeditação desse ataque não existe, é inexistente. Do mesmo jeito que não existe também ali esse ataque pensado, né, previamente. Você vai num evento, vou ter um ataque lá, não existe isso, é outra coisa. São raivas diferentes, né? É um ataque de raiva, mas é um ataque de raiva, como a gente chama de inglês, né? From out the blue, quer dizer, do nada aconteceu. Então, é isso que caracteriza o TEI, é justamente esse. Ele é um transtorno, Denise, ele é um transtorno do controle de impulso, é um dos transtornos da falta de controle de impulso, da incapacidade de você se controlar. Então, o TEI, você não tem, existe ali uma deficiência psiquiátrica no seu aparelho mental, né, onde a pessoa não consegue se controlar. Então, justamente por isso que o TEI dá. Era como se ela tivesse mini surtos, assim, por exemplo, dizendo, mas sempre inespecificamente do nada. Então ninguém sabe o porquê que a pessoa deu, e ela realmente pode quebrar alguma coisa, pode ter alguma manifestação mais prejudicial ali, mas sem nenhum motivo aparente. É isso que caracteriza o TEI, desde que a pessoa apresente isso pelo menos 3 vezes por semana ao longo de 6 meses. Aí o psiquiatra, o psicólogo vão fazer a avaliação e diagnosticar. As doenças mentais, elas são muito pormenorizadas, então são pequenos detalhes que às vezes diferencia uma doença mental de outra doença mental que ela poderia apresentar. Então, por isso que sempre o diagnóstico tem que ser feito por alguém habilitado na área da saúde mental, para que os melhores tratamentos possam ser oferecidos e oferecer uma qualidade de vida melhor, né? Agora, a agressividade clássica é diferente. A agressividade clássica, a pessoa é agressiva, existe premeditação, existe pensar, existe o racionar. Então, assim, e também precisa de estímulo, né? Precisa sempre de um estímulo. Uma pessoa agressiva, classicamente agressiva falando, ela precisa sempre de um estímulo, independente de qual esse estímulo seja. Aí ela explode na hora. O TEI não precisa desse estímulo. Essa que é a diferença. De qualquer jeito, a agressividade é um traço do comportamento, um traço do caráter, e sempre precisa estar atento, já que cura para a agressividade não existe, né? Cura não tem, então, doutor, não tem cura para quem vive com esse transtorno, para quem, né, se depara realmente com o diagnóstico da síndrome de Hooke. Não, cura não tem. A gente tem o tratamento que eu te falei, que é realmente medicamentoso, ansiolítico, né? Dependendo do nível do TEI, entra também um antidepressivo, entra um transtorno de humor, né? Porque realmente também o humor é muito alterado, e principalmente a psicoterapia uma vez por semana no mínimo, para que a junção desses três fatores, o remédio ansiolítico, o remédio do humor e a terapia, possam ali dar uma qualidade de vida um pouco melhor para a pessoa. Agora, a agressividade mesmo, as pessoas violentas, não existe cura também, porque é um traço do caráter imutável. O grande problema é ver até onde que essa agressividade vai, né? O quanto tão prejudicial essa agressividade pode ser. E o TEI é muito confundido mesmo com ações psicóticas, né? Nossa, a pessoa é psicótica, do nada ela explodiu. Não, e não é bem assim. E ele também é muito confundido com o transtorno de bipolar,
de bipolaridade, né? Porque existe uma alteração, muitas pessoas entendem que está existindo uma alteração de humor, quando na realidade não dá. Mas ele também tem partículas de alterações de humor, por isso que a medicação para o controle do humor também é importante. Geralmente, para algumas pessoas que têm lítio, é se dado também o lítio, né, para controlar um pouco melhor o humor. Mas... Opa, perdemos o contato. Estamos na parte final mesmo dessa conversa com o Dr. Alexander Bess. Muito importante, né, realmente entender um pouquinho mais sobre essa síndrome de Rooke. Que difícil, hein? Que difícil imaginar uma convivência dessa. O próprio paciente sofrendo muito, claro, e quem está ao seu redor também entendendo esse transtorno explosivo intermitente TI, que foi muito bem explicado aqui na Rádio CBN pelo Dr. Alexander Bess, especialista em relacionamentos, em ansiedade e síndrome do pânico e especialista em saúde mental, que esteve conosco aqui na programação da Rádio que Toca a Notícia. Muito bom trazer esse assunto em pauta e dividi-lo com você aqui na Rádio CBN.